pienso que ya podríamos empezar agradeciendo a todas las personas que están presentes por la cuestión del tiempo, ¿cierto? Y para que empiece brevemente el taller también, ¿sí? Eh, bueno, como les dije, buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a nuestro primer encuentro de la 12ª Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, OLA Virtual 2020, este año edición Ecuador. Sí, les enviamos a todos los presentes un saludo desde la mitad del mundo y a todos los líderes, colíderes, observadores, estudiantes y profesores que somos parte de esta Olimpiada. Por recordarles, de este año participan 16 países. Estamos Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Colombia, Chile, Guatemala, México, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Mi nombre es Marcela Morillo, para todos los que no me conocen, y este año me permito ocupar la presidencia del Comité Latinoamericano de la Olimpiada, así que estoy con todo gusto para apoyarles en todo lo que necesiten. Ustedes conocen ya nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter, y conocen también nuestro mail oficial, que es hola2020.ecuador@gmail.com. Por esos medios podemos estar en comunicación, ¿no? El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Danton Villas Boas, bienvenido, y desde Brasil nos ayudará con el taller avanzado de Open Rocket para nuestros estudiantes olímpicos, el cual nos servirá para desarrollar la prueba multinacional de cohetería. En una siguiente información, como les había comentado, cada estudiante recibirá su grupo de trabajo, ¿sí?, en cohetería, y deberán comunicarse entre equipos tanto para conocerse, para ponerse de acuerdo y empezar a interactuar con el programa Open Rocket, ¿no? También quería comentarles y enviar un saludo fraternal a nuestro país participante, Nicaragua, que acabo de recibir un comunicado que en este momento se encuentran en estado de emergencia nacional debido al paso del huracán ETA. Lamentablemente no van a poder conectarse. Si están conectados, espero que se encuentren bien. Y los que no se puedan conectar, por recordarles que el taller de hoy y el taller del 6 de noviembre quedará grabado para nuestros estudiantes, ¿sí? Por si no pudieron conectarse o si desean repasarlo otra vez, ¿no? Entonces, y eso se subirá a nuestras redes sociales. Sin más preámbulos, empezamos con el taller y doy la palabra al doctor Danton, que es un honor para nosotros contar con su presencia. Muchísimas gracias a todos los presentes y pues damos paso a Danton. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a invitação realizada por el Comitê de Organização de OLA através da professora Marcela. É um prazer poder contribuir à OLA. Eu vou compartilhar uma tela do computador, de la computadora. Estão vendo? Sim, perfeito. Sim. Perfeito. Então, Open Rocket, vamos falar sobre Open Rocket hoje. Quero antes fazer umas considerações sobre propulsão do cohete, né, o efeito físico que como operam os cohetes, é a terceira lei do movimento de Isaac Newton, que explica que a cada ação, que são os gases que escapam pela tuyeira do cohete, há uma reação em sentido contrário de mesmo valor, que é a força que mueve o cohete. Então, esta imagem pode explicar a reação e a ação com uma bexiga de cumpleaños, né? Então, o mesmo ocorre no cohete
el cohete en equilibrio en su base de lanzamiento es como la bexiga de cumpleaños. Quando aciono el cohete, tenho então a ação, que são os gases que escapam, e a reação, que é a força que movimenta o cohete. Isso pode ser explicado fisicamente em um dado instante, em um dado momento do vuelo do cohete, podemos aplicar esta equação. A força é a massa do cohete naquele instante e a aceleração que está atuando em el cohete. Podemos modificar um pouco a equação e dizer que a aceleração do cohete naquele instante de tempo, naquele momento, é a resultante das forças que atuam dividido por la massa del cohete. E podemos integrar numericamente esta equação e obter a velocidade e a posição del cohete. Todo isto é hecho pelo OpenRocket. Não temos que nos preocupar com isso. O que temos que saber é que OpenRocket necessita de algumas informações, necessita da massa do cohete, informações de propulsão do cohete. Momento. A propulsão é o motor que impulsiona o cohete. Necessita de informações de aerodinâmica, que é dada pela forma do cohete. As dimensões do cohete vão influenciar a aerodinâmica do cohete. E a massa do cohete são os componentes que vamos desenhar o cohete. Então, para utilizar o OpenRocket, temos que ir a este sítio de internet, openrocket.info, e descarregar o aplicativo, a aplicação, o executável de OpenRocket em la versão 15.03. Este aplicativo tem uma extensão .jar e é um executável que necessita de Java instalado. Então, quando descarregamos em la computadora, temos que criar um diretório, uma carpeta de trabalho e colocar o aplicativo JAR OpenRocket nesta carpeta. Esta carpeta será a carpeta de trabalho que vamos utilizar. Todos os arquivos que vamos criar com OpenRocket serão gravados nessa carpeta. E também necessitamos, para os que não têm Java instalado em la computadora, também necessitamos descarregar, ter o Java. Então, neste sítio internet, podemos descarregar a aplicação Java e fazer a instalação, e a partir daí podemos começar a utilizar o OpenRocket. Está claro? Mi portuñol está possível de entender? Está perfecto, muchísimas gracias. Okay. Se tiene alguna duda, pueden interromper a cualquier momento, no hay problema. Bom, temos também que definir um centro de lançamento para nosso cohete. Eu escolhi esta posição em la ciudad mitad del mundo, que tiene esta posição aqui, este sítio,
que tiene la latitud 0 y la longitud definida por menos 78,5 grados. Em uma altitude de 2.700 metros. Estas informações temos que colocar em OpenRocket. Será a primeira coisa que vamos a fazer, será inserir estas informações. Então, me creio que esta ciudad a mitad del mundo se localiza al norte de Quito. ¿Es esto, profesora? Sí, correcto. Estamos al norte de Quito. Ok. Entonces, son estas informaciones, ¿no? 0 grados de latitud, menos 78,5 grados de longitud, e a altitude de 2.700 metros, aproximadamente. É uma posição que olhei em Google Maps, que não tem nenhuma edificação, e isto é importante, não para os lançamentos virtuais, mas para os lançamentos reais. É importante sempre que hacemos lançamentos de forma que o cohete que vai retornar à superfície do globo não atinja nenhuma edificação, uma questão de segurança. Então, escolhi esta região, esse lugar, para não termos problemas. Se um dia quisermos fazer lançamentos reais com os cohetes projetados em OLA, podemos fazer nesta situação. Então, vamos a OpenRocket, que hoje vou explicar a projetar este cohete. É uma réplica deste cohete educativo, um cohete que se chama Sonda 2, é o segundo cohete brasileiro que projetamos em los anos 1969. Começamos o projeto deste cohete em tamanho muitas vezes maior que este, e hoje vamos projetar este cohete. Aqui tenho o motor de cohete, do cohete educativo, né, que vai nesta posição, e hoje vamos fazer este cohete e verificar seu desempenho, sua performance de forma analítica, de forma virtual. Vou interromper a apresentação. E agora vamos carregar OpenRocket. ¿Están viendo OpenRocket? Sí, sí se ve claro. Está, sí. Entonces, OpenRocket el aplicativo en Java, ¿no? Yo ya tengo el aplicativo instalado. Se tiene necesidad durante esta semana, propongo que os alunos tentem fazer funcionar, operar OpenRocket e em próximo taller, em final de semana,
podemos tirar dúvidas, se não conseguem, podemos fazer juntos para fazer funcionar. O OpenRocket tem algumas pestanas, né, que são o desenho do cohete, as configurações e simulações de vuelo, as três principais, né? En la primeira desenho do cohete, vamos projetar o cohete, definir os componentes, e é de uma forma muito tranquila, porque não podemos fazer coisas que não são permitidas, né? Para começar a projetar um cohete, é adequado que empezamos por la ojiva. Então, dos cliques, um clique solo, com 2 cliques temos 2 ojivas, vou borrar a primeira, e assim ele já coloca algumas dimensões estándar. Vamos modificar para reproduzir o cohete sonda 2. Então, nesta pantalla podemos definir a longitude, que é 5.5, o diâmetro, que é 2 centímetros. Podemos cambiar as unidades. Vamos continuar utilizando em centímetros. Então, temos agora la ojiva com a dimensão que desejamos. Uma outra possibilidade é definir o material de construção do componente. No caso, está definido como cartão, e quero que seja em acrílico. Então, modificamos em acrílico, e lá espessor de parede 2 milímetros, 0,2 centímetros, e OpenRocket já calcula a massa do componente. Então, temos agora a massa já calculada. A próxima etapa do desenho do cohete é o corpo do cohete. Então, vamos definir o corpo do cohete com um diâmetro já correto de 2 centímetros. A espessor de parede, vou colocar 1 milímetro, 0,1 centímetro, e 20 centímetros de longitude. Temos agora o cohete já tomando sua forma. A próxima coisa que vamos colocar é as aletas. Vou escolher uma aleta para simular exatamente esta aleta, uma aleta trapezoidal. Podemos colocar o número de aletas. Este cohete tem 4 aletas, mas podemos fazer um cohete com 3 aletas, né? No 2, mas 3 ou 4 normalmente são os mais utilizados. E agora vamos utilizar os estándares de cohete para ver o que acontece. Olhem, miram o que aconteceu. Não é exatamente a mesma aleta que sonda tem. Então, vamos modificar a aleta. Temos aqui algumas definições, né, que são
interesantes. A longitude da linha de base, esta longitud, a longitude del borde superior, esta dimensão, e a altura de la aleta. Então, vamos diminuir um pouco a longitude del borde superior. Não é exatamente isto, vamos aumentar hasta que quede exatamente o que desejamos. Aqui temos também rotação de aletas, né? Essas aletas estão com rotação 0. Se aumentamos a rotação de aletas, vamos ver a lista traseira, estamos inclinando estas aletas. Em nosso caso, não queremos inclinação, não queremos rotação, podemos fazer inclinação de aletas. Vamos ver o que isto significa. A vista lateral significa que a aleta está inclinada então, neste caso, um cohete com antena inclinada, ele vai ter uma rotação sobre seu eixo longitudinal, porque o aire, quando passa por el cohete, impõe uma rotação sobre as aletas. Isso pode ser interessante para ter estabilidade giroscópica en el cohete. En nuestro caso, en este exemplo, não vamos utilizar a inclinação, vamos manter 0. E agora temos o cohete já definido externamente e passamos então para outra parte, que é as configurações. Na configuração de corpo, vamos criar uma nova configuração e vamos definir um motor para esta configuração. Vamos selecionar um motor e nesta ventana, se chama ventana isto? Em espanhol se... Sí, se podría decir ventana. Sí, ventana sí. O tela. Tela também? Se abre a tela? Não é, pantalla. Não. Pantalla. Uh-huh. Então, aqui temos os fabricantes de motores de cohetes educativos. Me gusta mucho o fabricante americano, Norte-América, Estes. E vou, então, coloquei em ordem de fabricantes e vou escolher de estes o motor A8. Motor A8 é um motor pequeno que é adequado a este cohete. Este motor tem 18 milímetros de diâmetro e uma longitude de 70 milímetros. Então, está aqui. Já pensava neste motor, por isso, quando criei o corpo, defini que a espessor de parede era 1 milímetro, o diâmetro interior 1,8 centímetros, que dá os 18 milímetros de motor. Então, tem que ter esta preocupação de verificar se o motor é compatível com o corpo, ou aumenta um pouco o corpo, modifica o corpo para suportar o motor. Agora temos também que
que en el cuerpo colocar un retén de motor. El retén de motor é esta parte, e ela impeça que o motor vá hasta la parte delantera del cohete. É uma retenção, um retém de motor. Temos que modificar a posição, a localização tiene em relação relativa ao extremo inferior del componente del tubo, del cuerpo, tiene que ser menos 7 centímetros. Então, ele queda a la frente del motor. Então, nesta situação, temos o cohete projetado, construído. Este cohete não exatamente igual, porque este cohete, as aletas não quedam em la parte inferior, elas quedam um pouco adelante. Vamos modificar isto, e a posição relativa ao extremo inferior do componente que se localiza a aleta, que é o corpo, está a menos 1 centímetro. E agora temos a aleta como queremos. Se pode posicionar el cohete, el Open Rocket calcula para nós a estabilidade. A estabilidade nesta situação é a distância entre o centro de pressão e o centro de gravidade del cohete. Então, necessitamos normalmente que esta estabilidade seja pelo menos um calibre, um diâmetro. Aqui não temos uma estabilidade suficiente para ser essa estabilidade melhor. Podemos fazer uma ogiva com um pouco mais de espessor. E agora temos, então, hecho modificação de 0,2 centímetros de espessor para 0,3 centímetros de espessor de la ogiva. E agora temos 1,01 calibres de estabilidade, que normalmente é suficiente para ter estabilidade durante o vuelo do cohete. Este valor de 1.0 hasta 1.5 é o que utilizamos nos cohetes reais que hacemos em Brasília e em outros países. Cohetes que têm 10 metros de longitud, que tiene medio metro de diâmetro, 1 metro de diâmetro, utilizamos esta consideração de 1 hasta 1.5 calibres, não mais que 1.5 calibres, porque se a estabilidade com estabilidade muito larga, temos uma influência del viento muito forte e o cohete pode sair da trajetória que desejamos. Está claro hasta agora o projeto
del cohete. Pregunta, si Sí, la ojiva es de acrílico, ¿lo demás sí. sería de cartón o también iría de acrílico? Não, você pode escolher, pode definir, o projetista, né? A pessoa que projeta o cohete pode escolher. Eu utilizei acrílico, porque esta ogiva é de acrílico. Então, se quero reproduzir exatamente. Podemos fazer em cartão. Em los cohetes educativos, né, deste tipo, normalmente nunca utilizamos metais na composição, não utilizamos alumínio, acero, steel em espanhol é acero, Sí, acero. acero, não utilizamos por razões de segurança, porque se este cohete atinge algo, pode provocar um acidente com hasta fatalidade se utilizamos metais. Então, em la competição de ola, não vamos utilizar as mesmas regulamentos que utilizamos em los concursos de cohetes educativos. Então, não se utiliza metais. Pode-se utilizar materiais como cartão, como madeira, como acrílico. Então, neste caso, estamos utilizando acrílico. Então, já temos um cohete que está estável, temos motor, temos el retém de motor e lá ojiva. O que temos que fazer agora é definir o campo de lançamento com as coordenadas de ciudad del mitad del mundo. Esto, mitad del mundo. Então, vamos em preferências e aqui colocamos lugar de lançamento, latitude 0, longitude menos 78,5 e a altitude de 2.700 metros. Não vamos utilizar os padrões atmosféricos internacionais, vamos utilizar 25 graus de temperatura e a pressão de 1.013 milibar. A pressão atmosférica do campo de lançamento. Não vamos utilizar vento, vamos considerar que o lançamento é em um dia que não temos vento, para não ter um outro fator a ser considerado no concurso. Em um lançamento real, teríamos que considerar o vento, mas em nosso caso não vamos utilizar. Então, agora podemos, já passamos por las duas ventanas, e agora vamos passar para a terceira, que é a simulação. Vamos, então, fazer a simulação. Vamos utilizar 0 como velocidade do vento. O lugar de lançamento, temos que verificar se é o mesmo que havíamos definido. Uma varilha para lançar. Todos estes cohetes, quando
son acionados tienen una forma de guiamiento en los primeros instantes hasta que tiene una velocidad suficiente. Esta varilla para lanzar tiene 1 metro 100 centímetros. E vamos a hacer un lanzamiento que no sea nunca. Vamos a hacer lanzamientos verticales, siempre con una pequeña inclinação por razões de segurança. Se lançamos na vertical, este cohete vai cair, vai volver sobre o centro de lançamento e pode provocar um acidente, algo deste tipo. Então, 5 graus e vamos simular. O cohete simulou e podemos fazer agora gráficos para verificar, para ver o vuelo. Aqui, então, temos um gráfico que nos mostra a altitude. Este cohete chegou hasta 100 metros de altitude. Aqui temos alguns instantes, o encendido de motor, o apagado de motor, este instante, o apogeu e o impacto no suelo. E temos também a aceleração vertical e a velocidade vertical. Então, podemos imprimir, guardar este gráfico para ser um relatório, um reporte del vuelo. Podemos também modificar. Vamos fazer aqui um gráfico que tiene como eje X la distância lateral e contra a altitude. Aqui temos algo um pouco estranho que pode ser um bug do programa, porque o cohete vai hasta el apogeu e hace algo estranho. Vamos modificar e não vamos utilizar os padrões atmosféricos internacionais na simulação. E agora vamos novamente calcular e vamos fazer o gráfico e agora temos o gráfico correto. Então, creio que a pantalla anterior de gráfico foi um bug do programa que considerou algum vento, algo um pouco estranho que não queremos em Mola. Okay? Então, não se utiliza. Há que lembrar de não se utilizar condições atmosféricas de padrões atmosféricos internacionais para evitar aquela complicação. Ok? Se queremos modificar o desempenho, podemos também fazer uma nova simulação que não utilizamos mais o ângulo de 5 graus, mas um ângulo de 3 graus. E agora temos uma outra altitude máxima, um apogeu
de 165, um pouco mais que isto, e também uma distância lateral de 34, pouco mais que 34 metros. Então, o que podemos fazer para modificar o desempenho, a performance do cohete? Modificar a massa de los componentes, fazer componentes mais ligeiros. Vamos modificar a espessor del cuerpo del cohete. Fazer uma espessura um pouco menor, mais pequena. E vamos agora, as simulações não são mais válidas porque hacemos uma modificação e vamos simular. E agora conseguimos uma altitude um pouco maior e um alcance, uma distância lateral também um pouco mais grande. Ok? Podemos também instalar no corpo um componente de massa. Vamos colocar um componente de massa que tem um diâmetro de 1,8, que está localizado para ser o transporte de uma carga útil, de um astronauta, de um experimento, algo que não seja útil para o cohete, como os cohetes reais. E agora podemos modificar a massa deste componente. Por exemplo, 4 gramos. E agora hacemos novamente a simulação. Vamos utilizar velocidade del viento zero e simulamos. E agora temos uma altitude um pouco de apogeu um pouco mais pequena, ok? Estão compreendendo bem? Sí, todo bien, gracias, Danton. Hay Sí. unas 2 preguntas de Eduardo Sí, Toledo, sí. no sé si puedas, Puede, sí, sí. las puedes leer, por favor. Ah, Están sí, en sí. portugués. Ah, ok. Estão perguntando se é possível de utilizar metais em las partes traseiras del cohete, componentes mais próximos del motor que podem suportar altas pressões e temperaturas. Não se utiliza em cohetes educativos partes de metal, em qualquer parte do cohete. É uma norma, um estándar de segurança que não se utiliza neste tipo de cohete nenhuma parte de metal. Então, não creio que seja adequado em la simulação utilizar metais para estes tipos de cohetes. Esta parte do movimento do cohete pode se dar por meio de turbulências que mudam a direção do cohete e, consequentemente, a direção de empuxo do motor. Neste caso, seria um tipo de instabilidade dinâmica que poderia ser aumentado a massa do cohete. Se aumentamos a massa do cohete, vamos a ser mais difícil
a aplicação de forças perturbadoras, pero não é adequado resolver o problema de estabilidade com aumento de massa do cohete, porque isto vai contra lo que queremos para os cohetes, que é o desempenho, a performance a mais grande que conseguimos. Então, não seria adequado. O que temos que fazer, por exemplo, é diminuir um pouco a estabilidade. Se está muito maior que um calibre, diminuir hasta um calibre para fazer o cohete menos sensível a turbulências que podem trazer este problema. O que hacemos em los cohetes reales é que verificamos qual é o vento naquele instante e não lançamos se o vento é mais grande que, por exemplo, 10 metros por segundo. Não hacemos lançamento, hacemos no dia seguinte, ok? Então, temos que reduzir as perturbações devido a turbulências para não ter problema em lançamento. Tiene uma outra pergunta, que se um cohete pode ter mais que 4 aletas. Pode ter mais que 4 aletas, não é muito comum. Normalmente, os cohetes reales ou tiene 3 ou 4, mas se queres colocar mais aletas, é possível. Há um comentário que o Open Rocket permite hasta 8 aletas, mas não creio que mais que 4 seja interessante para o cohete. Ok? Bom, de maneira geral, é mais ou menos isto que temos que fazer para fazer a simulação. E se tem alguma dúvida, se o professor Canale quer complementar com algo que não abordei. Então, pode mostrar os outros tipos de dibujos de empenas, porque utilizaste somente el trapezoidal. Sí, sí. ¿Quién es el otro que tiene más libertad para la geometría? Sí. Aqui são as aletas trapezoidales. Vamos borrar esta aleta. E agora uma nova aleta. Uma forma livre. 4 aletas. Aqui podemos desenhar a aleta. E agora temos uma aleta um pouco diversa da aleta trapezoidal.
Pero se equivocou e colocou só 2 antenas, Danton. Então vamos fazer uma Por livre. isso a estabilidade está menos 7. 4 aletas. Certo. Ok. Agora temos. Sim, correto. E temos outras formas de aleta. Uma aleta elíptica. São 3. 4. Então, você pode desenhar como quieres. Ok? Aqui temos uma estabilidade de 1,67. Podemos modificar a ogiva também, uma ogiva elíptica. Aqui temos uma vista transparente, o motor. O corpo está transparente. Se pode ver a marca do motor. Ok? Danton, pode colocar a guia, Sim, a guia de lançamento. Sim, a guia de lançamento. A direita, isso. Arriba, a direita. Não, arriba. Aqui, Sim, sim. Vamos poner um pouco mais para trás. Espessor. Suporte, a longitude. Posição radial. A direita. Aqui. Posição relativa, sim. Aqui. Bom. Não está bem. Aqui. Ok? Três, vamos colocar 4. Canale
Piensa em mais algo para... Sim. Sim, uma pergunta de Mário Betancourt. Pergunta, examen, ¿lograrán las limitaciones que tenemos para hacer nuestro cohete? Una Não, pergunta não de compreendi. Mário Betancourt. En el chat. En el día de examen, si nosotros vamos a indicar las limitaciones que tenemos Sí. que para hacer nuestro cohete. Sí, sí, claro. Sim. Vamos, ¿cierto, Danton? Sí, sí, vamos a hacer algunas consideraciones de tamaño mínimo, máximo. Vamos definir el motor que vai ser utilizado, um solo motor para todos. Então, cada um projeta su cohete para aquele motor e tem desafio de desempenho de missão para fazer com o cohete. Pode ser uma altitude, um alcance, uma combinação de los dos. Saberá um pouco antes da competição. Si tienes más preguntas, puede escribir en el chat o puede abrir el micrófono y hablar. Tenemos un poquito más de tiempo. Então, há perguntas em el chat em português. Em português. Sim, de Eduardo Toledo, de Brasil. Sim. Está perguntando se haverá algum sistema contra medidas impossíveis, por exemplo, espessuras nulas muito bajas, como fração de milímetro, ou utilização de materiais muito deformáveis ou inflamáveis perto de um motor a combustão. Sim, vamos colocar algumas restrições que não permitam fazer estas simplificações. Pode ser que tenemos que definir que o cohete tenha uma massa mínima para evitar este tipo de possibilidade. Como podemos fazer um cohete de várias etapas? Sim, podemos fazer, pero em Lola não vamos utilizar várias etapas, pero podemos fazer. Basicamente, podemos criar uma nova etapa. E nesta etapa, colocamos um corpo que tem, por exemplo, 8, e que neste cohete também temos um motor, temos um retém de motor, que está a 0,8, menos 0,8, menos 0,7, melhor. Centímetro 7. E agora colocamos no corpo
também um motor A8. Opa. Ok. Configuração. Selecionar motor. Não. Canale, como ponemos? Sí. Me parece que tiene que seleccionar el primero cuerpo e inserir un motor en el primer cuerpo y después seleccionar el segundo cuerpo. Un motor en el segundo cuerpo. Pero también nunca fiz proyecto con 2 etapas. Porque es un poco demasiado complejo para el nivel de la ola. No. Que tiene que seleccionar el segundo cuerpo para que el motor va al segundo cuerpo. Aqui. Listo. Este quero. Ok. E agora vamos fazer uma simulação. Temos que poner uma empena, uma aleta. Quatro. Temos que não poner retardo, porque temos um retardo neste motor. Configurações. Estes. Retardo. Sí, arriba, correcto. 0. Que significa que el segundo motor se tiene la ignición inmediatamente después que termina el propelente del primer motor. Sí. Entonces, el primer motor, el segundo motor. ¿Ok? Sí, todo se cambia un poquito más complejo. Se quiere poder proyectar incluyendo un paracaídas y todo más, y un tiempo de retardo para un sistema de eyección de paracaídas, y así por delante. Pero es demasiado complejo para el nivel de la volada. Aí na pergunta mais em el chat de Marvin Martínez, como se pode saber o tempo de ignição do motor? Sí. Entonces, vamos borrar
este cuerpo. Então, agora só temos um motor. Certo. Por defeito, ok. Simulação. Não está compartilhando na pantalla. Ah, sim, sim. Ok. Sim, agora está compartilhando. Tiempo, não. Bem, não sei se compreendi bem a pergunta, porque o tempo de ignição, Ignição a ignição é o tempo é inicial, imediato. o No tempo que se queda em combustão, certo? combustão, sim. A duração, né, de la acción. Esto está en los detalles del motor. Del motor. Sí, a derecha al alto, a derecha mostrar detalles. A derecha, arriba, arriba, derecha. Arriba, más arriba. Aquí. Y es así, Aquí. sí. Ahí tienes el tiempo en que este motor se queda en operación. Menos de segundo. Este motor, 0.7. sí, sí. Okay. Cada motor tiene una curva característica. Em la trajetória se pode determinar pelas acelerações. Pero não está mais haciendo. Deixa-me borrar esta. Não sei por quê. Porque creo que el software está pensando que tiene dos estágios. Ah, sim. Tiene etapa 1 e etapa 2. Ah, tá. Okay. Tiene que borrar una etapa. Sim. Aqui. Sí, claro. Altitude. Aceleração. Aqui se pode ver a aceleração em el tempo de 0, um pouco menos que 0,7. Apagado del motor. Esta é a curva de força del motor. Ok? Hay tiempo para más preguntas, estudiantes, aprovechen.
Então, pode falar um pouquinho sobre centro de gravidade e centro de pressão? Sim. Vou utilizar mi cohete. Então, se temos um cohete desta forma, estou suportando o cohete no centro de gravidade. Não é aqui, não é aqui, é aqui. Como temos um centro de gravidade, é a posição em que podemos dizer que os momentos criados pela gravidade, pela força de gravidade, sobre cada parte do cohete, os momentos que estão aplicados deste lado do cohete se anulam com os momentos deste lado. Então, eu posso descrever o movimento do cohete como o movimento do centro de gravidade e a atitude. Não confunda com altitude. Atitude. A direção, este movimento sobre o centro de gravidade. Como temos o centro de gravidade, temos também um outro centro que chamamos de centro de pressão, que é o mesmo por la gravidade em relativo às forças aerodinâmicas. Podemos dizer que as forças aerodinâmicas estão aplicadas neste centro de pressão. Então, se tenho um cohete que está funcionando desta forma, está em voo nesta direção, e tenho um centro de pressão que não está deste lado, está deste outro lado, este cohete recebe uma perturbação e abre um ângulo de ataque. Ângulo de ataque é o ângulo da velocidade do cohete em relação ao eixo, ao eje de simetria do cohete. Então, a força aerodinâmica se aplica neste ponto e o cohete passa a volar de forma não estável. Se tenho o contrário, o centro de pressão está atrás do centro de gravidade, em uma força aerodinâmica hacia este ângulo de ataque, a força aparece do outro lado, novo ângulo de ataque, e o cohete oscila sobre a trajetória, sobre seu eje longitudinal, e vuelve a volar sobre a trajetória original. Então, é importante que o centro de pressão seja atrás do centro de gravidade e que não seja muito pequeno nem muito grande, porque muito grande, o cohete fica muito sensível, queda muito sensível ao vento lateral. ¿Ficou claro? Sí, entonces el punto azul, que es el centro de gravedad, tiene que estar más cerca de la punta. De la punta. Cierto. El punto rojo, más para cerca de las empenas. Sí. E as empenas que hacen este centro quedar atrás. Vamos fazer uma coisa que é retirar, borrar as empenas. O centro de pressão, onde está agora. Sim, na punta. Sim? Vamos tentar fazer uma simulação. Aqui, vamos colocar a altitude. Conseguiu.
não capturou. Vamos colocar um pouco de vento. Simulações. Editar. Está funcionando, não capturou a estabilidade. Não é real, não é um gráfico real. Não é real. Então, porque assim não é possível. Não é possível. Ok? Uhum. Eduardo Toledo está dizendo que a turbulência está em zero. Sim. E acredita, Eduardo Toledo, que a turbulência é muito importante em el vuelo. Sim, pero estamos simplificando para não ter vento. Sim, Eduardo, é uma simplificação. Sim. Que não queremos turbulência, queremos um lançamento ideal, sem vento, sem turbulência, para solamente ter como parâmetro o desempenho, as massas, o empuxo de motor. Ok? Estão perguntando o valor ideal de estabilidade entre 1 e 1,5, não mais que 1,5. Tem mais perguntas? Mira o chat, Danton. Estão perguntando se um cohete com maior empuxo é melhor que um cohete que queima combustível por mais tempo. Um cohete com maior empuxo e menos tempo vai imprimir uma aceleração maior à carga útil. Então, neste caso, temos que dimensionar os componentes para suportar essa aceleração maior. Não sempre é melhor um maior empuxo, temos que simular cada situação e verificar o que acontece. Um cohete com maior empuxo vai ter uma velocidade mais grande dentro da atmosfera. Não é o caso do cohete educativo, porque todo o tempo está volando dentro da atmosfera. Nos foguetes reais, normalmente não colocamos grandes empurres para não ter velocidades muito grandes dentro da atmosfera. Ok? Sí, y cuando posible, no, Danton, la velocidad del cohete real profissional é um pouco mais pequena quando mais perto do piso, porque a densidade do ar é mais grande, certo? Mais intensa. E assim, a velocidade tem que ser mais alta, mais forte a velocidade quanto mais distante do solo, do piso. Sí. Y los cohetes reales, el tiempo de funcionamiento del motor es mucho más grande. Son tiempos de 60 segundos, no 0,7 segundos. Este cohete educativo é quase que um canhão, né? É muito rápido a transferência de velocidade, em menos de um segundo, pero es un cohete también. Ok, hay tiempo para una pregunta más antes de encerrarlos. Aprovechen la presencia de Danton.
Tiene pregunta de Adriana, Danton. Ah, sim. Adriana está perguntando se para melhorar a estabilidade, o que podemos fazer, que cambios podemos fazer? Temos que aumentar a massa? É uma possibilidade colocar, poner uma massa mais cerca da ojiva, pero não é muito adequado, porque estamos perdendo desempenho, performance. Então, podemos, melhor aumentar as dimensões de las aletas, colocar as aletas mais grandes. Mário Bittencourt pergunta que tipo de aletas nos recomendariam. Recomendo que se ponga aletas trapezoidales, são mais simples de trabalhar, de definir as dimensões, ou aletas livres. Por exemplo, deste tipo, ou aletas que sejam aletas de forma livre. É muito fácil também de fazer o desenho. Pode desenhar livremente este ponto aqui. Três ou quatro aletas. Ok? Sí, y se puede observar fácilmente que cuando está cambiando la geometría de la empena de las aletas, la estabilidad va cambiando también rápidamente. Mira, cuando cambia la forma, la estabilidad va cambiando rápido, ¿cierto? Porque es un fator de influencia, ¿no?, muy fuerte en la geometría de las empenas. Y va cambiando también el apogeo. Entonces todo se pasa como si fuese un grande, como se dice en español, rompecabezas, como es, Marcela? Puzzle en inglés, quebra-cabeza. ¿Rompecabezas? Rompecabezas. Rompecabezas, es esto. Es un gran rompecabezas, los cohetes, que rompe las cabezas de los ingenieros, ¿no, Danton? Sí. Porque tienes muchas partes, todas están interligadas y se cambia una, se cambia todo el efecto del apogeo y así por delante. ¿Sí? Pero es divertido, ¿cierto? Tenemos una última pregunta de Víctor. Sí. Y con eso pienso que ya podemos ir terminando el día de hoy. Quais seriam os parâmetros para mudar no cohete a fim de aumentar o apogeu? Para aumentar o apogeu com o mesmo motor, a massa é o mais significativo. A massa ou a inclinação, a elevação de lançamento. Quanto mais próximo de vertical, o apogeu vai ser maior, e quanto mais inclinado, vai ser menor, e o alcance vai ser maior. Ok? Ele comenta que, considerando que ajustamos o centro de gravidade nos dois casos, a massa é a mais importante. Estão também perguntando se há velocidade do vento, há turbulência. Sim, temos que considerar, então, a velocidade do vento. Uma turbulência pode utilizar o default, o estándar do programa. Em nosso
desafío en nuestro concurso. No vamos a considerar velocidad de viento, cero velocidad de viento. Una otra pesquisa sobre materiales para cohetes, cohetes educativos. Vamos utilizar madeira, cartão, acrílico, sempre. E se queres conhecer mais sobre cohetes, puedo colocar um link de um livro em português. Creio que os estudantes de Latinoamérica podem entender um pouco. É um livro de cohetes, de los cohetes brasileiros, toda a tecnologia, a teoria. É um livro de um nível já universitário, pero creio que pode ser interessante para os alunos. Está em el chat para bajar o livro. É um livro que se pode bajar livremente, tá? É muito interessante. Tem a história do programa de Brasil, muita informação também. Se querem, podem bajar. Pero no es para cohetes educativos, para cohetes reales, pero creo que es interesante para usted. Sí, si no estoy equivocado, mandé para Marcela el link de la tesis de mestrado del autor de Open Rocket. Ok, sí, también interesante. Sí, porque tiene toda la física que está dentro del Open Rocket, está en la tesis de mestrado de la estudiante. Okay. Está disponible en la internet, pero en inglés solamente. Ok, Marcela, si quieres encierrar. Porque sí, listo, muchísimas gracias. Sí, agradezco infinitamente al profesor Danton y al profesor Joao que nos han ayudado hoy día con una primera parte del taller de Open Rocket que nos servirá, recuerden ustedes, para realizar la prueba multinacional grupal de cohetería que prontamente ustedes ya tienen los cronogramas y que prontamente van a recibir más información sobre la misma, todo lo que es los grupos con los que tienen que interactuar, los datos y pues recordarles también que el día 6 de noviembre tenemos una segunda parte de este taller junto con Danton y con Joao, así que les agradezco muchísimo, un abrazo inmenso a los dos y muchas gracias también a todos los chicos que se han conectado el día de hoy. Tuvimos 42 participantes, somos 46 estudiantes que ya están inscritos, más a los líderes y colíderes que nos han acompañado el día de hoy. Lo que sí les quiero pedir, chicos, para la siguiente clase, para el siguiente taller, es que por favor nos ayuden ubicando su nombre, su apellido y el país al que pertenecen para nosotros poder identificar quién está interactuando y quién está en el taller, por favor. Y también que nos ayuden con las cámaras, interactuando, compartiendo, ¿no? A pesar de la situación actual de emergencia sanitaria, hola a todos, gracias por sus cámaras. No sé si me pueden ayudar todos para una foto final de nuestro primer taller. A pesar de, como les decía, a pesar de la situación actual sanitaria que no nos permite interactuar personalmente, pues por estos medios nos podemos conocer y nos podemos enviar un abrazo fraternal, ¿cierto? Ayúdenme, por favor, los que puedan con la cámara, a ver si nos tomamos una foto. Todo esto recuerden que va a estar subido a nuestras redes sociales, ¿sí? Y para la siguiente clase, por favor, su nombre, su apellido y el país al que pertenecen, por favor. A ver, no sé si alguien más nos puede ayudar con la cámara para que no salgan tantos por ahí. Perfecto. El taller queda grabado, Ana Sofía, y y enseguida les hago llegar y también estará en las redes sociales. No se preocupen, ¿sí? Así que listos, estamos listos para la foto. No sé si por ahí Gustavo, Giriam,
Pedro, Arturo, por ahí, ¿quién más está por ahí que nos ayuda con las cámaras? Perfecto. Eugenio, Madeleine, gracias por estar presentes, son líderes de Panamá y Brasil también que nos han acompañado, y también Hugo. A ver, ayúdenme con la foto, nos peinamos todos, 1, 2 y 3. Ok. Listo, Sí. regálenme otra foto porque tenemos algunos participantes y se me quedan en la otra cámara, así que por favor, ahí voy en la segunda cámara. Gracias, ahí vamos, 1, 2 y 3. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Nuevamente le agradezco a Dantón y a Joao por su tiempo, y pues nos vemos el día viernes, me parece, ¿no? El día viernes, Sí, con la segunda entrega del taller, ¿no? No sé si Propongo- tienen alguna duda, alguna otra palabra que decir. Propongo a los estudiantes que instalen el programa OpenRocket, que tentem hacer um cohete com el motor A8, este que utilizei hoje, e assim podemos tirar as dúvidas, as dificuldades que eles tenham nestes dias. É muito fácil de fazer. Tentem projetar, fazer a simulação com este motor que Rommel colocou, motor estes A8. ¿Ok? Perfecto. Certo. Perfecto, chicos. Entonces, tienen una tareita pendiente ahí. Por favor, ubicar OpenRocket en sus computadoras y intentar trabajar con el motor A8. Sí, también agradezco a Pedro Vallecillo de Nicaragua, que nos habían informado que tenían el problema de la emergencia nacional. Esperamos que todos estén bien por allá, por Nicaragua, por la situación del huracán. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo desde la mitad del mundo, como siempre les digo. Para mí hubiera sido un placer inmenso tenerles aquí en Ecuador, pero yo sé que en algún momento podremos repetir esto en Ecuador y pues hacer algunos experimentos desde la latitud 000. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima clase. Chao, chao, chicos. Chao, Un chao. gusto. Sí, Que pasen Chao. bien. Gracias. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, Todo gracias. está Chao, grabado. chicos. Voy a enviar el link para Marcela. Sí, Sí, en por minutos favor, más. Joao, te agradezco mucho. Chao, un gusto. Chao, chao. El viernes 6. Muchísimas gracias, Dantón, un gusto. Ok, Muchísimas gracias, ok. querido Joao, también. Les agradezco mucho. Ok, adiós. 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 Ok, Dantão, muito obrigado. Então. Tá, obrigado. Tô tranquilo. Tá, ok. foi ótimo, é isso daí. Tá bom. Vamos Obrigado. discutir mais as regras depois. Tá, Eu isso, vou ler tá com bom. calma aqui, com mais Tá tempo certo. de conversa depois, tá bom? Então, Obrigadão, abraço, tchau, hein? então. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.